Olá, você que gosta de artes marciais, que segue o canal da Revista Master, já conhece o nosso programa, e você que não conhece, esse aqui é o programa, o quadro direto da redação, que a gente faz quando recebe visitas que a gente gosta muito, pessoas ilustres, e hoje eu estou aqui muito feliz, só que eu estou numa saia muito justa, né? Eu estou aqui com ele, isso mesmo, vai ser difícil hoje para mim. Grandes Mestres das Artes Marciais, que está na sua 13ª edição. É um livro de luxo, publicado em 3 idiomas. É isso mesmo. Aqui o meu amigo, mestre sexto dan de Taekwondo, Ricardo Andrade. Ele é dublador, ele é locutor, professor de bonsai e mestre, principalmente mestre de Taekwondo, né, mestre? Já tem uma academia de renome, já são mais de 40 anos de Taekwondo. Ele veio do Rio de Janeiro, está aqui em Santos, e nós vamos fazer um livro dele também. Mestre, muito prazer recebê-lo aqui, uma satisfação. É isso aí. Fala um oi para o nosso espectador. Bom, tudo de bom para vocês aí, foi uma grande honra estar aqui. É a primeira vez que eu venho aqui, eu conheço o Fábio já há muitos anos e a esposa dele. E esse projeto nosso do livro começou em 2019. E a pandemia meio que refreou isso aí, a gente está retomando agora e se tudo der certo vai ser lançado no final do ano. Estou aqui em Santos para participar de um evento de treinamento funcional, eu sou professor de educação física, então é um evento chamado Connection. Então aproveitei para rever amigos, e dentre eles o pessoal da editora Bueno aqui, que é referência nacional, né? E não sei se eu mantenho a voz da gravação ou se eu mantenho a voz comum, mas tudo bem. Eu falei que ia ficar na saia justa, né? É isso aí. Mestre, então, eu estava aqui conversando em off, né? Que o nosso slogan é realizando sonhos, né? E quando a gente faz um livro, ele tem uma carga emocional muito grande, e eu senti muito isso no seu livro, né? O Taekwondo para o senhor, vou chamar de senhor, não precisa, né? Não precisa. É que é pela ética. Não, eu vou falar uma coisa assim, que eu sempre digo para meus alunos. O respeito não está no tratamento, está na conduta. Okay. A gente vê muito isso em Brasília, né? Vossa Excelência é um idiota. Então, quer dizer, o mestre tem que ser reconhecido, não precisa ser chamado de mestre. Alguns alunos me chamam porque eles gostam, mas me chamam de Ricardo, porque o respeito não está no tratamento. Está na conduta que você tem com a pessoa. Né? É isso mesmo. Então, o Taekwondo foi um caminho, né? O caminho, regrou a sua vida, né? Me fala um pouco dessa carga emocional que está no seu livro. Então, o livro começa, vou dar spoiler aqui, o livro começa contando um pouco da minha vida pessoal, porque eu sempre quis fazer arte marcial, né? Eu era um cara franzino na escola, pequeno, com óculos, e eu sempre era o mais baixinho da turma, e sempre, naquela época, não existia essa palavra bullying, né? Não tinha, né? Eu sempre tomava um tapa no pé da orelha, porque eu ficava na frente, e eu sempre quis fazer naquela época, se defender dos mais fortes, dos mais altos. E aí, quando eu fui ter na pré-adolescência, começou o Bruce Lee a invadir as telas de cinema do Rio de Janeiro, né, do Brasil. E eu comecei a querer ser igual o Bruce Lee, mas meu pai não deixava eu fazer arte marcial como menor de idade. E aí, só quando eu fiz 18 anos que eu me matriculei numa academia de Kung Fu. E foi a partir daí que eu comecei a praticar, e depois eu conheci o Taekwondo, e comecei o Taekwondo em 84. Então, com isso aí, quer dizer, foi essa história de ser como o Bruce Lee, né? E aí depois você entra, e tem uma história legal assim, quando eu comecei a fazer arte marcial, no Kung Fu mesmo, eu era um cara de 18 anos, um cara com a complexão física boa e tudo, né? Que nem os jovens, assim, me achava, né? Então a primeira luta que eu fiz foi com um rapaz magrinho que tinha no Kung Fu, né? E eu não tinha visto ele fazer nada, mas eu cheguei lá e falei, pô, sou bem mais forte, né? O garoto, quer dizer, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas eu tinha 18, ele já tem uns 20 anos. Ele passava o pé pela minha cabeça, eu não via nem onde era. Como a gente fala assim, eu fiquei caçando borboleta direto, assim. Falei, cara, que isso? Eu falei, cara, eu tenho que aprender a respeitar mais as pessoas, né? Não que eu desrespeitasse, mas eu me achava assim, complexão física maior, né? E não adiantou. Ali que começou o meu aprendizado em arte marcial. Que não é... E depois você aprende isso com a arte marcial, que eu sempre digo para os alunos, não é bater, é você não bater. Porque você controlar o seu golpe, né? A gente sempre aprende, se você controla a si mesmo, você controla a situação. Mas se você não controla a si mesmo,
Nada você pode dominar. Então, ali que eu comecei a aprender, a gente tem que aprender a dominar o próprio corpo, aprender a dominar o próprio pensamento, para a partir desse controle, você conseguir controlar uma situação, né? Contornar, sair dela, né? Não entrar em confronto. Foi ali que eu comecei a aprender isso, e isso foi evoluindo com os anos aí. Bacana. E a escola Highway One tem uma tradição, né? Você já competiu fora. Conta um pouco dessa história na sua participação no US Open, não é? Não, a gente foi a primeira vez, a gente participou do Pan-Americano Open em São Francisco, em 95. Né? Eu disputei no Ponce, eu estava recém-operado do joelho direito, e 2 alunos meus, João Fábio e o Marcelo, disputaram também no Quirigui e no Ponce, e ganharam medalha de ouro e prata, ouro, e eu fui medalha de prata no Ponce. Então ali começou a experiência, e tanto é que o nome, quando eu comecei a dar aula, naquela época, né, final dos anos 80, início dos anos 90, toda a equipe de taekwondo que se formava, ela tinha o nome do professor ou o nome de um golpe. E eu não gostava daquilo, eu não achava legal. Então, como eu comecei a dar aula em 92 e começamos a disputar campeonato em 93, os alunos me cobravam o nome da equipe. Eu falei assim, vai ser Ricardo Andrade Taekwondo? Eu falei, não gosto. Vocês podem votar, eu sou peso 1, podem botar em votação. E a votação que ganhou foi Black Belt. Né? Uma coisa sonorizada, né? Americana. Só que no Rio de Janeiro tinham 3 academias chamadas faixas pretas. Faixa preta 1, 2 e 3. E eu não falei, também eu nem vislumbrava isso, mas Black Belt tudo bem, aqui no Brasil não era tão batido, eu nunca tinha ouvido falar. Quando a gente foi para o Pan-Americano Open, e isso está no livro, quando a gente foi para lá, começaram a chamar os atletas. Aí chamaram Black Belt Chicago, Black Belt New York. E aí começaram a chamar, e aí correu o campeonato. Quando a gente estava voltando no avião, a gente levantou, né, para não ficar sentado e conversando ali, e aí eles falaram assim, poxa, professor, tem uma porção de Black Belt. Eu falei assim, era fácil de imaginar, né, porque é um nome que é faixa preta, então é faixa preta Chicago, faixa preta Nova York, faixa preta Califórnia. Aí a gente podia mudar o nome da equipe. Não, fiquem à vontade, vocês sugiram o que for melhor. Mas para saber como mudou o nome, só você lê o livro. Mas aí mudou para Highway One. Foi nesse papo de avião, que aí quando voltou, falou assim, se vocês definiram o que vai ser esse nome e por que vai ser, então quando a gente voltar, vocês coloquem em votação. Foi colocar em votação, e eles também decidiram que passaria a se chamar. Então, depois de setembro de 95, passou-se a se chamar Highway One, depois eu criei o nome de Escola de Taekwondo Highway One. Bacana. E como é que está a expectativa do livro com seus alunos? Tá muito, eles estão, não só os alunos, né, mas também os diversos amigos que fizeram depoimentos, e alunos e pais de alunos fizeram depoimentos para o livro, eles estão ansiosos, e eu estou deixando eles a par, passo a passo de cada etapa que a gente cumpre, né? Já falei para eles que a nossa previsão é fazer o lançamento em novembro, que foi o mês que eu comecei a dar aula, em 92, né? Esse ano completa 31 anos que eu dou aula. Então, eles estão, assim, eu estou sempre comunicando a eles, tem o grupo que a gente faz parte, no grupo da Highway One no WhatsApp. Estou sempre dando feedback para eles do livro, como tá, o que aconteceu. Entendeu? Eu falei com eles que eu vim aqui em Santos para o evento do treinamento funcional, mas queria estar aqui conversando com vocês. Então, eles estão... Muita gente está querendo saber quando vai sair, como faz para comprar. Eu falei, calma, vamos aguardar que vai estar chegando em breve aí nas... Coming soon, em breve. Isso, eles vão estar vendo esse vídeo aí. Exatamente. Bacana, a gente já fez a capa, né? A gente já discutiu bastante, né? Sim. Mexemos aqui, mexemos ali. Tá bem bacana, as fotos das viagens, tá muito bacana o livro. E a gente parece que a gente incorpora, né? A gente está vivendo essa sua trajetória junto contigo aí, e é muito bacana, né? A arte marcial ser um rumo, né, na vida. Sim, eu costumo dizer que o taekwondo é um viés, né? É um viés que vai carreando a vida das pessoas. Tanto é que essa é uma frase que eu sempre uso quando eu converso assim, com pais e mães, que eu falo assim, quando eles dão um feedback assim, poxa, mestre, meu filho mudou tanto, ele é assim, essa... Eu falei, então, porque vocês acham que eles estão aqui para aprender a socar e chutar, né? Mas não é não. Não é. Eles estão aqui para aprender a ter gentileza, educação, respeito, honra, delicadeza, entendeu? Respeitar as histórias, respeitar o legado. E aí o taekwondo entra como um viés disso aí, ele vai conduzindo todas essas condutas inerentes à arte marcial. Então isso que é o mais importante. E quando você falou do livro, uma coisa
que aliás outro dia desse eu falei sobre a psicomotricidade, eu achava que escrever, porque eu sempre fui um cara que gostou de ler, né? Que gosta de escrever, então eu falei, o livro vai ser coisa tranquila. Não é tranquilo. Não, nunca é. É muito difícil escrever um livro. E eu sempre gostei de ler livros que eu me transportasse para aquilo ali. Eu queria viajar no livro, né? Você não precisa fazer nada. Se você lendo o livro, você viaja pela descrição do autor. Então eu queria fazer um livro dessa forma. Que a pessoa, quando estivesse lendo, por exemplo, que eles estão no Pan-Americano Open 95, eles sentirem aquela emoção, aquele ambiente da competição, os perrengues, as coisas boas, né, para a gente tentar passar no livro, no texto, aquilo que realmente aconteceu. Que bacana. O senhor tem uma filha de 29 anos na França. Sim, ela vai fazer 29 anos agora em junho. É só ela? Só ela. Já plantou uma árvore? Então, só falta escrever o livro. Né? Já plantei várias árvores. Porque você sabe que eu cultivo bonsai, né? Então várias árvores. A árvore é o que eu mais já plantei. Filha é uma, mas árvores foram muitas. Então, essa vivência no bonsai, tem uma associação? Você dá aula de bonsai? Não. Eu sou aluno da escola de bonsai Niterói, que é capitaneada pelo mestre Cláudio Rato. Ele sim que é um mestre de bonsai. Eu sou um eterno aprendiz do bonsai. Comecei no bonsai em 2012 e é uma história boa, né? Mas em 2012 meu pai faleceu, né? Então, quando faltavam os últimos meses, assim que ele estava no hospital, eu fui participar de um curso de paisagismo e orquídea, que eu já estava cultivando nessa época. E aí, nesse curso, apareceu o mestre Cláudio Rato para dar uma palestra sobre bonsai. Eu sempre achei que era uma coisa inatingível para mim. Porque eu falei, eu não conheço de botânica, não tenho dinheiro para ter bonsai, então... Mas ele, nesse dia, ele desmitificou isso. Ele mostrou que era possível ser um bonsai através de uma muda, de uma semente, não precisava ser um bonsai pronto de 5 mil, 3 mil, 4 mil. Você poderia fazer o seu bonsai. E aí eu comecei ali, o que acontecia? Eu ficava no hospital com meu pai de 8 da noite às 8 da manhã. Fazia revezamento com a minha prima e com a esposa dele. E aí eu saía 8 horas da manhã do hospital... com aquela carga emocional, né, pesada, não só do meu pai, mas do corredor, das pessoas sofrendo, sentindo dores ali já, né, quase partindo, né? E eu ia para casa do Rato, do Cláudio Rato. O Rato é um nome uruguaio, né? Eu ia para casa do Cláudio e ficava ali, estilo Karate Kid, catando mato, entendeu? Vendo ele trabalhar com as plantas, fazendo um cultivo. Aquilo era uma terapia para mim, entendeu? Então, assim, eu tive um contato com o bonsai muito intenso em 2012 por conta disso. Né, até papai falecer, né, ele faleceu em agosto de 2012, então, mas eu vivenciei aqueles meses ali, foram meses intensos. Isso trouxe uma ligação do bonsai diferenciada para mim, e os mestres de bonsai dizem, eu conheci o último mestre de bonsai no Brasil, japonês, o mestre Hidaka, que era de Atibaia, ele faleceu há uns anos atrás, então ele falava que você não faz o bonsai que faz você. Entendeu? Que você tem que ter paciência, resiliência, todas aqueles fatores inerentes à arte marcial, também a gente pode usar com o bonsai, com a técnica do bonsai. Bem coisa do japonês mesmo. Sim, Me fala um pouco da sua vivência como locutor da Herbert Richards, não é? Na Herbert eu fui estagiário de dublador. Mas eu não segui, porque para ser dublador tem que ter o DRT, então eu não tinha o registro de ator, né? Então eu comecei em rádio por uma observação de uma professora minha de português da Faculdade de Educação Física, na Castelo Branco, em 84. Ela perguntou se eu trabalhava como locutor. Eu falei, não, você tem uma voz boa. Eu falei, é mesmo? Aí eu comprei aquilo dela ali, né? Era garoto, né? 23 anos. E aí eu fui ali atrás e comecei a ver onde é que era, como é que fazia, e comecei a estagiar numa rádio, Rádio Bandeirantes, AM. E dali fui galgando, fui sendo convidado para participar de uma equipe um pouco maior, até que surgiu a oportunidade de fazer um teste na Rádio Tupi, que era as duas maiores do Rio de Janeiro, né? Tupi e Globo. E aí eu fiz o teste, passei e fiquei anos ali trabalhando como repórter esportivo, né? Naquela equipe, era uma equipe, né, icônica do Alcém Bueno de Camargo, Gaúcho, Edson Mauro, Ronaldo Castro, Cláudio Perrot, Loureiro Neto. Eram muitos nomes assim importantes, Antônio Porto. E aí depois, por conta do meu trabalho, né, que eu fui funcionário do Tribunal de Justiça, né? Então eu fazia isso à noite ou nos finais de semana, mas eu comecei a evoluir como repórter e comecei a ser chamado para fazer jogos em outros estados durante a semana, e não dava para eu ir, né, porque eu tinha o trabalho todo dia. Sim.
E aí eu conversei com o diretor, e aí ele falou assim, Ricardo, vamos deixar você aqui na FM. Falei, tá bom, mas eu nunca tinha ouvido a FM da Tupi. E a FM da Tupi era uma rádio especializada em música clássica. E o rádio, como é que é o rádio esportivo? Né? Você é o locutor, e aí a bola saiu pela linha de... E aí, como é que foi, Ricardo? A bola saiu pela linha de fundo, continua 0-0 o placar. Então, quer dizer, era uma coisa nasalada, vibrante, e aí eu fui lá para a Rádio Tupi. O cara me explicou como é que era, aí quando eu dei a primeira, que a gente chama de desanunciada, né? Toca a música, aí eu... Opus 4, Beethoven, Tupi FM. Falei, cara, não vai dar para ficar aqui, não tem como. E aí eu comecei a fazer testes em outras emissoras, aí comecei a fazer folga em algumas emissoras, que eu não entrava como locutor titular, né? Aí eu fazia folga, e aí fiz folgas na Del Rey FM, que hoje em dia é a Paradiso, fiz folgas na 98, e trabalhei efetivamente depois na Rádio Estácio FM da universidade, e a última rádio que eu trabalhei foi a rádio MPB FM, que era uma rádio que seria 93,3. Mas aí a rádio ficou no ar 5 meses, depois ela foi comprada por uma igreja, e aí mudou o perfil da rádio, aí eu falei, não dá. Aí eu saí e comecei a compensar esse lance da voz, que quem trabalha em rádio sabe que isso é uma coisa que toma conta de você, né? Você tem aquele vírus ali do rádio, então quando acende a luz vermelha, quando tá on, você... Tanto é que às vezes no telefone eu me sinto como estou no rádio. Eu estou falando, oi, tudo bem? A voz já muda, como se o microfone tivesse ligado. Então eu comecei a compensar isso o quê? Fazendo gravação de dublagem para amigos meus que faziam festa de criança, aí botava aquela introdução da fita VHS de bichinhos, aí eu dublava os bichinhos, e aí fazendo gravação para amigos também, e aí o Taekwondo também começou a ter eventos esportivos no Brasil, e aí sabiam que eu era locutor, e aí eu comecei, aí fiz parte de um cast, né, de uma empresa, que tudo que era evento esportivo no Brasil, eles me chamavam para atuar. E foi assim que eu atuei no Pan-Americano 2007, nos Jogos Mundiais Militares e também nas Olimpíadas de Sydney, em 2016. Que bacana! Rio 2016, Arena 3, Taekwondo. Isso aí, muito bom. Muito e uma das bom. locuções mais legais que eu gosto, assim, de que eu anunciei, foi o primeiro evento que eu participei internacional no Brasil. Foi a Copa do Mundo 96 de Taekwondo, foi no Maracanãzinho. Olha. Do meu lado estava o mestre Kumobang, de Marília, São Paulo, me dando uma assessoria ali, me falando como é que funcionava. E eu tive a oportunidade de anunciar ali o vice-campeonato do grande atleta Márcio Eugênio Dutra. Márcio Eugênio Dutra. Então ele foi vice-campeão da Copa do Mundo, perdeu para o mexicano. Na época eles disseram que a arbitragem foi tendenciosa, eu até acredito, mas não posso afirmar. Então até hoje ele me pede para eu fazer reproduzir aquele anúncio que eu fiz, né? Como eu que fiz o anúncio da medalha de ouro do Diogo Silva nos Jogos Pan-Americanos. Mas você falou, agora eu quero que você faça, você reproduza aqui, fala. Pô, a gente tá curioso. Essa vai pro Márcio Eugênio. Copa do Mundo, Taekwondo, Rio de Janeiro, Brasil, Márcio Eugênio Dutra, medalha de prata. É isso aí. Márcio Eugênio, fera, né? Márcio Eugênio é lenda viva do Taekwondo, e eu sempre digo, tem vários atletas, eu tive o grande prazer de conviver com eles, de trabalhar com eles, na equipe do Vasco, inclusive, na seleção, que são atletas que eu chamo assim, fizeram o ginásio parar. Eu vi várias vezes, se o ginásio tinha três ringues funcionando, eles paravam as lutas para a gente ver aquele atleta lutar ali. Carlos Costa. Então, eu tenho medo de enumerar e esquecer algum, mas a gente tem, aqui de Santos, Fábio Goulart, Belmiro Giordani, a gente tem Carlos Costa, Márcio Eugênio, Wallace Aires, Alisson Yamaguchi, Milton Iwama. A gente tem uma série de atletas, Flávio Alves. São atletas assim que a gente lembra, isso no masculino. Né? Icônicos. No feminino a gente tinha, vou ser obrigado a citar a minha esposa, que se conhece, que é a Karina Kozemenko, tinha a Manuela Pontual, Carmen Carolina, Natália Falavinha, Aparecida Santana, eram atletas assim que contagiavam o público, né? Era uma coisa assim, era uma sinergia muito legal assim dos atletas que estavam ali, dos praticantes que se viam naquelas atletas ali, eram referência para eles, né? Então isso era uma coisa que eu sempre boto assim, quando tem alguma publicação deles, dos irmãos Venceslau, Marcel e Márcio, né? Sérgio Alberto, tem Lúcio Aurélio, tem muitos assim, estou esquecendo vários, com certeza. Então, mas eu sempre boto assim, fazia um ginásio parar. Porque o ginásio, a arbitragem parava para ver só aquela luta ali. Era impressionante, assim, era uma coisa natural. Os árbitros, não, para aí, vamos deixar só o foco ali.
Era muito legal. A Natália foi capa da Fighter, quando eu fazia Fighter Magazine, e ela comentou assim, pô, atleta peso pesado, você não dá aquele show, né? Porque quando pega, dá, né? Tal, mas que o show mesmo é dos mais leves. Sim, né? Mas bacana. E a academia, como é que tá a academia lá no Rio? Então, na realidade, quer dizer, a gente é uma escola de taekwondo, né? Então eu já tive 2 lugares que foram nossos, né? Mas hoje em dia, por questão de logística e preocupação também, eu dou aula na academia que existe lá em Niterói, que é Ana Timóteo Espaço Saúde. Eu sou professor de musculação lá e às segundas e quartas eu dou aula de taekwondo. Deixa um endereço. Na academia Espaço Saúde, lá na rua Ministro Otávio Kelly, 337, 5º andar, no Jardim Caraí. Ali no miolo mesmo da zona sul de Niterói ali. Quem quiser falar com o Ricardo, como é que faz? Pode procurar Taekwondo Highway 1 no Instagram, ou Ricardo Andrade 61, que por acaso é o ano que eu nasci. Bacana. É isso aí, gente. Eu vou ficar por aqui, que o tempo urge, né? Isso aqui é papo para metro. É isso aí. O Ricardo tem compromisso. E foi um prazer te receber aqui, Ricardo. Eu quero te dar um presente aqui, ó. Caramba. O livro dos grandes mestres. Tá? Muito obrigado. Poxa. O Ricardo já apareceu, já teve no livro com o mestre dele, não foi? Muito já obrigado. Foi no evento. Sim. Muito obrigado. E eu desejo que o livro do Highway 1 seja um marco na sua vida, que te traga muita felicidade, que você alcance os seus objetivos que você previu, né, com o livro. Sim. E a gente está fazendo isso com muito carinho. Eu tenho certeza disso. O livro só vai acontecer porque vocês estão com a gente. Porque senão não aconteceria. Porque foram tantas... na natureza a gente fala que são intempéries, né? Então, mas a natureza humana fez tantas intempéries nesse período aí, mas a gente conseguiu. Eu tô usando... Tem até no meu Instagram lá, tem um destaque lá, que tem uma data assim que eu botei assim, 4 de outubro de 2021. E quando eu publiquei, tá lá, quem abrir vai estar lá assim, entendedores entenderão. Dia 4 de outubro de 2021 foi o dia que eu voltei a dar aula presencial. Então a imagem é a imagem do Batman saindo daquele poço. Ele ficou ali, quando ele sai do poço e vê aquela imensidão, ele... Não, tô voltando, então... Eu sei o que é. Então esse livro é um pouco disso aí. É esse retorno e deixar as intempéries para trás e seguir em frente como uma sequoia, né? Uma sequoia que vence os incêndios, né? E para quem não conhece, a sequoia é um dos seres vivos mais antigos do planeta. Elas têm sequoias com 3.000 anos na Califórnia. Então é mais ou menos por aí. O Ricardo passou uma fase difícil, quase deixou esse plano, mas está aqui com a gente, graças a Deus. O Covid me pegou por 16 dias, falou que você foi CTI. O médico chegou a falar comigo que se eu tivesse 30 anos, mas não tivesse a saúde que eu tenho, eu tinha ido. Olha só, graças ao Taekwondo também. É isso aí. E a genética. Mas quanto mais árdua é a batalha, mais saborosa é a vitória. Sim, sim. É aquela máxima, né? Como o Carlos Drummond falava, né? Fala, né? Porque o livro dele está aí ainda, né? Tem uma pedra no meio do caminho, né? Então a gente tem que pegar essa pedra e botar uma em cima da outra e ir subindo, né? É isso aí. Não pode tropeçar nela e ficar por ali, né? É isso aí. Grande prazer. E você que ficou aí até agora, muito obrigado pela sua audiência, por estar acompanhando. Sempre dá aquele likezinho, compartilhe com seus amigos, que aqui é mais uma história de vida. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Tudo de bom para vocês aí.